no Deuteronômio capítulo 31, eu vou ler a partir do versículo 14, e esse vai ser o nosso estudo essa noite. Disse o Senhor a Moisés: eis que teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que ele dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduzam na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois, se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale aos ouvidos estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje minha doutrina como a chuva, destilhe minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Nós temos essa leitura e vamos proceder então à oração. Obrigado, Senhor, por tua palavra, porque o Senhor nos dá a entender esse momento delicado que o povo de Israel passava, em que Moisés estava se despedindo, já para ser recolhido com seus pais, e o Senhor deu essas ordens para ele, que hoje nos ajudam a entender um pouco a sua vontade para as nossas vidas. Peço que o Senhor me dê sabedoria para poder expor esse texto com integridade, com clareza,
de modo que todos sejam edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto impressionante que Deus nos dá como um presente no final do livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei. Deuteros, nomos. Deutero segundo, nomos lei. Mas no hebraico original, na verdade, são os discursos, é discurso de Moisés. É o discurso final dele, quando ele termina a vida e ele vai passar o bastão para frente. E nesse texto aqui que a gente leu, tem algo bem interessante. Antes de falar sobre esse algo, eu vou voltar com vocês para o capítulo 6, a gente ler um pouquinho só, para eu fechar com uma pergunta. Vou fazer uma pergunta daqui a pouco. Vamos ver quem vai conseguir responder essa pergunta. Deuteronômio 6. Eu vou ler ali até o versículo 7, de 1 a 7. Esses são, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pergunta simples. O que o povo de Israel, nessa época, a gente está falando aqui de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, o que eles precisavam saber em termos de habilidade? Quais habilidades eles precisavam ter? Isso. O grilo está... Agora que eu preciso de um grilo, ele não aparece, né? Mas eles precisavam ter uma habilidade. De acordo com esse texto, era para as pessoas escreverem nos umbrais da porta. Olha só o versículo 9. Também as atarás como sinal, versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A gente tem uma ideia muito errada sobre alfabetização. A gente acha que hoje todo mundo é alfabetizado, mas no passado as pessoas faziam sinais, né, aqueles hieróglifos ou hieroglifos, né, faziam aquelas coisas, e faziam mesmo, mas eles estavam escrevendo daquela forma. E a gente acha que o pessoal era um pouco analfabeto, era o pessoal de sítio, né, assim, simples, sabia escrever. E a gente, quando vê a lei de Deus, o que eles tinham que fazer? Todo mundo. Eles voltavam para casa, eles não tinham papel, mas tinham parede. Então pensa a casa deles, interessante, né, a decoração. Escreve a lei na parede, escreve em cima da porta. A porta é o lugar em que você passa o tempo todo, escreve lá para você não esquecer. Talvez hoje você diria assim, escreve na parede do teu banheiro, né? Talvez de frente para o vaso. Coloca um versículo aí, você nunca mais vai esquecer daquele versículo. Coloca lá no chuveiro. Coloca na cozinha, em frente da pia da cozinha. Então, a ideia que é passada para a gente escreve em todo lugar. Por que isso que ele coloca? Olha só, versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí ele começa a descrever como colocar no coração. Ele fala, estarão no teu coração. Então, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e levantar-te. Ou seja,
Como que você vai inculcar no coração da próxima geração a palavra de Deus? Falando o tempo todo, mas também você vai carregar como sinal até na mão. Eles tinham, na verdade, algo que colocavam na mão aqui, tipo uma luva. Coloca até na mão, vamos dizer. E aí coloca até no pescoço, né? Ele vai colocar aqui, frontal entre os teus olhos, ou seja, o sacerdote ele tinha isso, ele tinha uma fita preta que ele enrolava aqui na mão, com a coisa, e tinha também aqui. E aí, quando eu fiz a aula de hebraico, a professora colocou que eles escreviam, na verdade, um pedaço da lei e colocavam aqui, literalmente, né? Mas o que Deus está querendo falar aqui é com o homem comum. O que você acha que é escrever na mão e na frente dos olhos? Tem a ver com isso, com você guardar. Ou seja, em todo lugar que você vai, está ali. Está na frente dos seus olhos. É como se fosse o seu óculos. Ou seja, coloca o óculos para ver tudo que está ao redor. Mas eu acho interessante isso. As crianças precisavam ler. Os adultos precisavam ler. Os adultos precisavam escrever. Isso precisava ser entendido. Então, essa era uma habilidade que era pedida do povo de Israel. Todo mundo precisava saber ler e escrever. Tá? Eu sei ler. Está aprendendo, né? Já as nossas crianças já estão bem avançadas nisso. Já estão aprendendo a ler, a escrever. Eu estou quase no segundo ano. Isso, filha. Muito bem. No começo de fevereiro eu vou começar o segundo ano. Muito bom, filha. As nossas crianças estão aprendendo a ler. Estão aprendendo a escrever. Daqui a pouco elas vão estar lendo os versículos nas paredes. Por quê? Porque os pais colocaram os versículos lá. Essa é uma das formas que Deus colocou para a gente guardar a palavra dele. Mas tem uma outra forma interessante que ele coloca aqui no capítulo que a gente leu, que é o capítulo 31, e que Deus fala para ele o seguinte, versículo 19, a gente leu todo o texto já, né? Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Espera aí, qual que seria uma outra habilidade que todo israelita tinha que ter? Cantar. Espera aí. Mas não é só para alguns, né? Alguns que cantam bem, não. Todo mundo tinha que saber cantar. Eu estava lendo sobre isso, eu digitei eu dei um Google, como diz o novo modo de falar, eu dei um Google lá e falei, será que todo mundo pode cantar? Aí a resposta, né, dos sites lá, colocando assim, a única coisa que uma pessoa precisa para poder cantar é saber falar. É a mesma... Quem sabe falar aqui? Mateus fez assim. Sabe falar. A única coisa que você precisa para saber cantar, para conseguir cantar, é você conseguir falar. Porque tudo que está envolvido na fala está envolvido no canto. Só que no canto é elevado ao quadrado, vamos dizer. Por exemplo, na fala, você usa vários músculos da face. Quando você canta, você usa bem mais. Os mesmos músculos. Na fala você usa o seu pescoço bastante. Mas quando você canta, você usa mais. E na fala você sempre tem que... A fala, na verdade, é um ar que passa por aqui e você consegue pegar e codificar esse ar através de fechar a boca, abrir a boca e usar a sua garganta, né, e tudo mais. Então sai o som de cada letra, de cada palavra. Com um canto você precisa de um pouquinho mais de ar, é só isso. Por isso que o pessoal que canta faz exercício para cantar. Eu pergunto para vocês, o pessoal daquela época podia falar, Senhor, mas eu não sei, não sou um bom cantor, eu não sei cantar. O que Deus falou para eles? Você vai escrever esse cântico, o pessoal vai aprender esse cântico. Ou seja, Deus está pedindo para as pessoas daquela época algo que elas poderiam todas fazer. É claro que tem exceção. Mas mesmo uma pessoa, a exceção que eu falo é assim,
Uma pessoa que é muda. A pessoa que é muda não canta. Mas ela pode, de certa forma, aprender de outra forma. Mas não estou falando da exceção, não estou falando de um caso. Se você fala, você canta. Eu pergunto uma coisa, por que nós não cantamos tanto? Essa é uma outra pergunta que eu faço. Eu não estou falando da igreja, estou falando no dia a dia. Né? Talvez uma das razões seja o urbanismo, não a arquitetura, o urbanismo. A janela do seu banheiro fica do lado da janela do banheiro do seu vizinho. Se você cantar, ele vai te ouvir. Eu acordo no vizinho todo dia cedo. Isso, o vizinho estava reclamando esses dias que a Cris estava acordando o galo dele. O galo dormindo, ela foi acordar. Mas o que acontece? O urbanismo leva a isso. A gente mora muito perto um do outro. Não é um sítio. No sítio você canta aqui, você pode acordar os animais, mas você não está nem aí, você está cantando. Na cidade é muito perto, você acaba não cantando. Você acaba não cantando porque você acostumou, às vezes, a somente ouvir. Muitas pessoas têm vergonha. Sim. Geralmente, quem realmente não tem vergonha canta em qualquer lugar, canta na rua. Né? Isso. A pessoa toma um remédio lá, não adianta. Eu chego no hospital cantando, no corredor cantando, rapaz, chega para atrapalhar ninguém. Isso. Não, é incrível isso. É algo que a vida nos tirou às vezes. Eu olho para as meninas, se você colocar um gravador no carro, a Catarina está o tempo todo cantando. Né, Catarina? Hoje ela veio cantando até que ela dorme e aí você fica ali com um tempo sem os cânticos, depois volta. A Ana também, ela não pode ouvir essas músicas de ópera que ela já começa a cantar junto. Né? Nós cantamos o tempo todo, mas de alguma forma, na nossa história, isso acabou saindo da vida. Olha só, se você vai hoje num evento, numa formatura, o que é cantado na formatura? De criança, mais nada. Né? De criança, mais nada, mas numa formatura normal de faculdade, aí, o que é cantado? O hino nacional, certo? É a hasteada da bandeira. Quem canta o hino nacional? Hoje tem mais gente que canta. Hoje tem mais gente com orgulho da pátria. Mas você está cantando ali, eu lembro na faculdade eu cantando, e o pessoal do meu lado balbuciando o hino. Eles não cantam mais, eles só ficam mexendo a boca. As pessoas não cantam mais, as pessoas chegam nas igrejas e às vezes tem um grupo na frente que canta por elas. Isso é um fato histórico. Na arquitetura, no comecinho da arquitetura de igrejas, no século IV depois de Cristo, você vê as primeiras igrejas surgindo. Primeiras igrejas como templo. Antes eles se reuniam em locais, mas não tinha templo. Aí o cristianismo é estabelecido como a religião do Estado e começam a surgir as igrejas. E nas igrejas, na arquitetura das igrejas é bem interessante. Geralmente eles têm uma planta cruciforme. O que é isso? Em forma de cruz. Então é a planta cruciforme. A planta é assim. Até hoje ainda as igrejas católicas acabam fazendo assim. Aí você tem aqui na parte lá na frente, então o altar. Aí aqui do lado você tem uma parte para o coral. Se você olhar hoje, por exemplo, os casamentos na Inglaterra, naquela abadia de Westminster, né? Você vê que o coral fica no local especial aqui da igreja, na lateral, é assim que era feito. E aqui a nave onde o pessoal passava, né, o processual e tudo mais. E lá é interessante que nas primeiras igrejas, né, só para falar um pouquinho da nossa, puxar a sardinha para o nosso lado, você tinha lá no fundo 2 batistérios. Tá? Tinha o batistério dos homens e das mulheres. Não era para eles irem lá para alguém jogar água neles, era para eles entrar na água, porque eles eram imergidos. Mas é interessante isso na arquitetura. Mas o que acontece? Já naquela época, começou-se a ideia de que poderia haver um grupo que cantava melhor na igreja e que poderia então cantar para oferecer aquela música a Deus. A música era olhada, começou a ser olhada mesmo na igreja, ela começou a ser olhada como uma espécie de sacramento, como algo que eu ofereço a Deus.
para que ele me dê alguma recompensa. Então, ao final da música, havia a pergunta que não queria calar: será que Deus aceitou a nossa música? A nossa adoração a Ele? Então a música começou a fazer parte disso, da adoração. E as pessoas comuns da igreja, elas ficavam sentadas ouvindo o coral. O coral entrava cantando na nave, e ele se dirigia para a sua lateral, e eles cantavam ali, e aí o pessoal, nossa, como eles cantam bem, né? Como eu gostaria de cantar essa música também. Mas as pessoas começaram a se separar da música da igreja. Quando chega na Idade Média, a coisa piora a tal ponto que as músicas, uma vez que elas eram ofertas a Deus, elas eram feitas na língua santa, que era o latim. Então você tinha as igrejas, vamos dizer, na Alemanha, na Inglaterra, nos lugares que não falavam latim mais, né, naquela região ali anglo-saxã, e todo mundo conversava lá em alemão, em inglês, mas chegava no culto, eles cantavam em latim. A própria pregação era em latim, às vezes. E o que aconteceu fora isso é que as pessoas que escreviam as músicas, elas começaram a escrever músicas tão bem escritas, mas tão bem escritas, que nós, meros mortais, não conseguiríamos cantar. Então era para profissionais. As pessoas começaram a ir para a igreja para apreciar um espetáculo. Quão longe isso é da ideia inicial de Deus? Eu vou escreve esse cântico para que esteja na sua boca e na dos seus filhos. Não é para você ouvir, é para você cantar. Estava vendo essa semana a história do querido Thomas Edison, né? Digamos, alguém que durante um tempo da vida é o seu herói, depois é o seu vilão, né? Depois começa a estudar, ele não foi tão bom assim, e depois você fala, não, mas ele fez bastante coisa boa, aí você tem aquele misto, né? Uma pessoa muito polêmica, mas você olha para a lâmpada hoje, você agradece a ele, né? Mas também você olha, ele também criou, seria o fonógrafo, algo que, tipo o antecedente da vitrola, que você tinha uns rolinhos assim de cera de abelha, que você colocava a agulha nele e ele ia girando e saindo som. Naquela época, uma pessoa, ela ouvia, em média, na vida, 1 ou 2 vezes uma orquestra tocando. Tá? Não tinha assim, eu vou ouvir essa música aqui, como a gente faz no YouTube. Não, ele ouvia na vida dele, talvez se fosse muito bom, ou 2 vezes uma orquestra tocando. Um grande coral. E aí o que Thomas Edison fez? Ele trouxe para as pessoas, claro que um som horrível na época, né? Era horrível, mas você podia ouvir o Wagner, podia ouvir os grandes caras, as grandes peças, e ouvir quantas vezes você quisesse no aconchego do seu lar. E as pessoas começaram então a não cantar, mas ouvir música. O que nós somos chamados como igreja é para cantarmos. É interessante isso aqui, porque quando Deus coloca que esse cântico para colocar na boca dele, do povo, olha só, ele fala no versículo 19: escrevei para vós outros esse cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca. Para quê? Para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando tiver introduzido o meu povo, aí ele começa a falar deles se desviando, se desviando, se desviando. E aí, versículo 22, ou versículo 21, melhor, no meio do versículo, ele fala: e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, quando eles se desviarem de mim, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. O que ele está dizendo é o seguinte: esse povo vai se desviar de mim, mas lá na frente, quando ele tiver quebrado a cabeça, sabe o que vai fazer ele voltar para mim? Esse
cântico. Porque ele não consegue esquecer. Você consegue esquecer aquela música que você aprendeu quando era criança, que seu pai cantava para você? Não consegue. Nós não conseguimos esquecer a música. Ela está aqui. Se eu falar para você, tira um papel agora, provinha, escreve o hino nacional. Você vai começar a escrever o quê? Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Você vai escrever tudo errado, talvez. Talvez você vai pular coisas, mas você vai colocar ali, ó, ouviram do Ipiranga as margens plásticas, e vai terminar lá, né, gigante pela própria natureza. Você vai fazer o hino nacional. Algo que são palavras que você nem sabe às vezes o que significa, mas você consegue colocar ali, porque você ouviu desde criança. Então a música, ela foi dada por Deus para isso, e ela continua no Novo Testamento, quando é falado para nós, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente com toda a sabedoria, né, em cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais. O Novo Testamento também é dito isso. Você vai instruir o outro com salmos? Como que instrui o outro com salmos? É porque os salmos, eles são a aplicação da teologia. Os salmos é como se eu estou passando pelo problema, eu estou no meio de uma caverna, vão cortar minha cabeça, e eu lembro de Deus, eu escrevo um salmo. E aquele salmo vai me ajudar quando estiverem querendo cortar minha cabeça também. Essa é a questão, né? Esses são os cânticos. E mais uma pergunta: quando as pessoas então deveriam cantar, o povo de Israel? Se você olhar os salmos, vários deles são salmos de romagem. O que é romagem? Andando. Lembra de Cristo? Quando era menino, quando ele curou uma pomba? Tem as histórias dele curando um passarinho, mas não esqueça isso, né? O que a Bíblia fala dele é o seguinte: ele estava com os primos dele lá, a mãe dele e o pai dele já estavam 3 dias andando e nem viram o menino. Pensa no menino serelepe, né? Tá brincando com os primos. Aí eles foram atrás, não estava, voltaram para Jerusalém e estava lá discutindo com o pessoal no templo, lá as escrituras, né? Agora, olha só, o que eles faziam na viagem? Eles cantavam. Eles estavam indo de um lugar para o outro, né? Aí tem o cântico dos degraus, eles estavam subindo os degraus do templo cantando, mas eles estavam na viagem inteira cantando. O povo de Israel era um povo musical. Por que você não é, ou por que talvez você não seja uma pessoa musical? Talvez seja porque você não saiba cantar. A primeira coisa que você tem que entender é que, se você não sabe cantar, isso não é uma doença crônica, isso não é uma impossibilidade natural, mas talvez você não saiba cantar porque você ainda não se debruçou sobre isso. Talvez você não saiba andar de bicicleta porque você ainda não tentou. Tá? Ou tocar violão. Eu tenho uma teoria que todo mundo pode tocar violão. Alguns vão ser excelentes violonistas, vão dedicar a vida para isso. Mas outros vão tocar uns acordes ali e vão cantar. Todo mundo pode. Talvez a pessoa que realmente canta muito, ela vai fazer cursos e vai se especializar. Mas o cantar todos podem. E eu vou um pouco além. Não só todos podem cantar, mas todos devem cantar. E é assim que a gente começa então a nossa conferência, dizendo essa questão universal. Você, como cristão, é sua obrigação saber cantar. Tá? A gente coloca como segundo plano às vezes, a gente coloca como algo para uma elite na igreja que sabe cantar, mas eu vou dizer para você como cristão, desde as crianças até os mais jovens, né? Você precisa cantar, você precisa cantar as escrituras, você tem que gravar isso no seu HD, e o jeito de gravar é cantando. Então você tem que ter essa entrada USB, você tem que encaixar, tá bom? Essa é a nossa mensagem, então, a nossa primeira mensagem. Nós vamos cantar ainda mais um hino. Pedir para a Tabeia vir. A gente vai cantar. Era a música.
se não me engano, 315. A gente vai cantar número 363. 363. Sê minha vida, ó Deus de poder. 363. Pastor Johannes, que somos gratos a Deus pela presença de vocês aqui, pedir para você encerrar o nosso culto com uma oração, por favor. Senhor Deus, obrigado que o Senhor, como Criador de todas as coisas, também criou a música. Obrigado que o Senhor nos criou para sermos pessoas que cantam, e o Senhor também estabeleceu na sua palavra cânticos para que não nos esquecêssemos da sua palavra, para que nos lembrássemos da sua lei, da beleza da sua lei, e que fosse cânticos que fossem fonte de encorajamento nos dias maus e de alegria nos dias bons, cânticos que nós pudéssemos cantar enquanto estivéssemos viajando, e que nós possamos trazer de volta isso às igrejas, essa questão de sermos igrejas que cantam, onde todos os membros da igreja cantam, e não somente algumas pessoas. Que o Senhor nos auxilie nessa missão de levar também esta mensagem, encontramos a sua palavra para outras pessoas. Abençoe-nos nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Talvez você se desvie de Deus e passe anos longe dele. E aí, de repente, um dia você vai estar lá no fundo do poço e vai ver essa melodia na sua cabeça. Ser minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. E talvez isso vai te tirar de lá.
Os cânticos servem para edificar nossa fé, mas eles também são uma fuga que Deus dá. Se um dia cairmos, para nós podemos nos levantar, né? Vamos